ordinária do dia 13 de novembro de 2015. Cumprimento todos os senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, comunidade que se faz presente, nossos funcionários municipais. Meu muito boa noite a todos os senhores e senhoras. Registro a presença da bancada do PDB, vereador Jaime, vereador do PDT, Adroaldo Zambuja, vereador Fábio Dias, do PSDB, vereador Renato Rodrigues, PSB, vereador Rogério Moura, vereador André, e PP, vereador Paulinho. Cumprimento todos os senhores e senhoras, mais uma vez, e boto em votação a ata de número 41, de 27 de outubro de 2015, sessão ordinária, começando pela bancada do PMDB, vereador Jaime. Aprovado. Obrigado, vereador. Vereador Adroaldo Zambuja. Aprovado, senhor presidente. Fábio Dias. Aprovado, número 41, 2015, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Renato Rodrigues. Aprova a ata número 1 de 2015, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Rogério. Aprovado, 41, 2015, senhor presidente. Vereador André. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Paulinho. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson Molina, ata de número 41. Ata, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, a ata de número 41, de 27 de outubro de 2015, foi aprovada por unanimidade. Vamos para os registros, para as leituras das correspondências, com o nosso secretário da mesa, vereador Paulinho. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores acompanhando essa noite, imprensa presente. Correspondência encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. Da matéria RS Ascar, ao senhor vereador Giovanni Dutra Teixeira, Mundico, presente na Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, em 30 de outubro de 2015. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidado para participar do evento alusivo ao Dia dos Idosos e Aposentados Rurais, que acontecerá no dia 4 de novembro do corrente ano, com a abertura prevista para as 9 horas do CCTG de Lauro, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Rafael Gonçalves Deus, chefe do escritório municipal da Emater de Pinheiro Machado. Porto Alegre, 29 de outubro de 2015, senhor presidente e senhor secretário. Informa o recebimento da amável correspondência encaminhada pelos senhores em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e por proposição do vereador Rogério Moura. Agradeço, sensibilizado, e ao ensejo, estendo minha gratidão à receptividade com que fui disciplinado por essa instituição quando do lançamento do livro da minha autoria, A Guerra de Castilhas. Entendo que o reconhecimento evidenciado pelos senhores é um estímulo à pesquisa e à divulgação da história da nossa terra, tarefa a qual me dedico com satisfação e confio. Poderá ter seguimento por parte das eleições que se sucedem. Fraternalmente, Luiz Antônio Lincoln Duarte, aos senhor vereador Giovanni Dutra Teixeira, presidente do vereador de Pinheiro Machado, e Paulo Roberto Duval, secretário do vereador de Pinheiro Machado, do Rio do Sul. Correspondências encaminhadas ao Executivo Municipal. Prefeitura de Pinheiro Machado, em 28 de outubro de 2015, ofício número 122 da SMA, ao excelentíssimo senhor vereador Giovanni Dutra Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado. Assunto: informação. Senhor presidente, atendendo a contínua promoção de 89 de 2015, autoria do vereador Jaime Fernandes Lucas, remetendo os documentos anexos com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Acompanha o demonstrativo o ofício 273, em 28 de outubro, ao excelentíssimo senhor José Felipe da Feira, assunto da proporção terminal de 2015, vereador Jaime Lucas, senhor prefeito. Cumprimentado cordialmente, com referência à proposição acima, cumpro informar o presente que segue. Despesas que essa pagar na saúde, aspas, sem recursos vinculados, órgão 08.01. Resta a pagar, início de 2013, R$ 630.878. Início de 2014, R$ 159.824. Proposição, posição em 27 de 10 de 2014, R$ 693.985,70. Consideramos que até o final do ano, além do movimento de despesas, também haverá receitas, principalmente
Com a cota extra do FPM de dezembro, temos um crédito a receber acumulado de R$800 mil no governo do Estado, que deverá ser contabilizado como gasto a receber, tendo em vista a legislação estadual que obriga os repasses não empenhados, tais como água, luz, telefone e demais, depende da execução e prestação do serviço. Anexo ao presente, relatórios que concordam com a informações constantes desse documento. Sem mais para o momento, ficamos à disposição para mais esclarecimentos, se julgar necessário. Atenção também, contar a ocupação pública, secretário municipal de saúde e ação social, que responde ao prefeito municipal, e o prefeito municipal encaminha essa casa o ofício com todas as informações e comprovações em anexo, inclusive a proposição do vereador Jair Fernandes Lucas. Também temos, senhor presidente, proposições das bancadas do PMDB e do PSDB protocoladas dessa secretaria. Sem isso, é o primeiro momento, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho, pela leitura das correspondências. Pergunto ao Rogério Moura, relator da Comissão de Constituição e Justiça, tem algum relatório, vereador? Cordial boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem. Temos 3 projetos tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei número 42, temos o parecer 72, projeto 42 determina medidas a serem adotadas e estabelece penalidades na esfera municipal por venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Está aguardando a orientação técnica do rigor e orientação jurídica da Casa, portanto permanece nessa comissão. Projeto de lei número 43 da nova redação, artigo 116 da lei 2013 de 1999, parecer 73, projeto também deu entrada nessa comissão, está aguardando a orientação técnica do rigor e orientação jurídica da Casa. Então, não temos o referido projeto de posição de Constituição e Justiça. E o projeto de lei número 44, que altera a lei número 390 de 1971 e dá outras providências, tem parecer 74, que também aguarda a orientação técnica do rigor e a orientação jurídica da Casa. Então, nós temos aqui os projetos tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, projetos 42, 43 e 44. E ambos permanecem na nossa comissão, devido a não ter ainda os pareceres da assessoria jurídica. É isso aí, presidente. Obrigado, vereador Rogério. Vereador Paulinho, relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Presidente, nós temos o parecer número 55 de 2015 da matéria sobre o PL 31 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de permissão de uso gratuito de bem imóvel no município de Pinheiro Machado, seção social Hospital de Pinheiro Machado. A matéria análise limitou, no caso desta casa, a iniciativa do Executivo sobre a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a firmar termo de permissão de uso gratuito de bem imóvel do município, a Associação de Assistência Social Hospital Pinheiro Machado. Presenteando o projeto, de toda essa comissão, conforme a instituição regimental, estamos com a responsabilidade dessa relatoria para exame da sua constitucionalidade e legalidade regimental. Na análise técnica, após a orientação do IGAN número 18.705, de 4 de setembro de 2015, e da orientação jurídica número 35, de 8 de setembro de 2015, da assessoria jurídica da Casa, que optou pela viabilidade técnica do projeto em questão. Conclusão, considerando os fundamentos legais, funcionais e informados, bem como o ajuste da matéria, as normas formais, da técnica legislativa e da legística, essa relatoria, considerando o debate realizado nessa comissão, disponibilizou o seu voto, manifestando-se por remeter o projeto de lei de 2015 para a deliberação da mesa diretora, com a mensagem retificativa contida no ofício 119, GAV-SMA, que foi protocolado nesta Casa Legislativa em 23 de outubro de 2015. Este é o voto, publique, salvo a sessão de 3 de novembro de 2015, atrasado. Ao Roberto Global, pelas conclusões, a comissão manifestou-se por remeter o PL de 2015 para a deliberação da mesa diretora, com a mensagem retificativa contida no ofício 119, GAV-SMA, que foi protocolado nesta Casa Legislativa em 23 de outubro de 2015. Já enviaram os presidentes da comissão e os vereadores Luiz André Brant, que recolhe a prova dos hoje são 2 vereadores titulares também. Sim, esse aí o parecer do senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho. Eu peço então que o senhor nos lê o veto, nós temos um veto a ser votado hoje, nessa noite. Então, é o ofício número 106 da ABSMA, de 8 de outubro de 2015, ao senhor vereador Giovanni Teixeira, assunto veto. Senhor presidente, comunico com esta Igreja Casa Legislativa que vetei o PL de número 36 de 2015
Para dúvidas quanto à abrangência desejada pelo Legislativo, tudo quanto a cobertura dos planos que se refere à saúde médica, que, segundo alguns entendimentos jurídicos, poderia implicar em atendimento médico exclusivamente e para o alcance hospitalar e ambulatorial, sugere-se a supressão do termo médico, restando tão somente plano de saúde. Segundo, o Instituto IGAN, na orientação técnica 16.683/2015, vem a ratificar o entendimento desse Executivo Municipal de que o artigo 1º do PL deverá sofrer alterações na sua redação, fazendo constar em comissão do Poder Legislativo pode despachar, afastando a hipótese de entendimentos errôneos, de que quaisquer servidores, tanto do Legislativo quanto do Executivo, poderiam valer-se de tal modo. Faço exposto encaminhos a presente para apreciação dessa grande em casa legislativa, atenciosamente, José Felipe Feira, prefeito municipal. Obrigado, vereador. Bom, só para a comunidade entender, hoje nós temos um veto a ser votado, que o secretário acaba de ler. Nós temos um projeto de lei, conforme o regimento interno, e após o projeto de decreto legislativo, que é referente às contas do nosso ex-prefeito José Antônio da Rosa. Então, nesse momento, senhores vereadores e comunidade, eu boto em votação o veto do projeto de lei 37 de 2015, que o vereador, o secretário dessa casa, acaba de ler. Vereador Jair Lucas, o veto do projeto 37 está em votação. Eu acato o veto, vereador. Vereador Jair acata o veto. Vereador Adroaldo Zambucha. Eu acato o veto, senhor presidente, do projeto de lei número 37. Obrigado, vereador. Vereador Fábio Dias. Senhor presidente, demais colegas vereadores, também da mesma forma eu acato o veto ao projeto de lei número 37, de 21 de agosto de 2015. Obrigado, vereadores. Vereador Edson Moreira. Senhor presidente, mais colegas vereadores, eu da mesma forma acato o veto. Obrigado, vereador. Vereador Renato. Senhor presidente, eu acato o veto do projeto número 37. Obrigado, vereador. Vereador Rogério. Acato o veto de ordem do Executivo Municipal em relação ao projeto 37. Vereador André. Eu acato o veto, senhor presidente. Obrigado, vereadores. E vereador Paulinho. Acato o veto, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Então, o veto do projeto de lei 37 de 2015 foi acatado por unanimidade dessa casa. Eu também, da mesma forma, acataria se dependesse do meu voto nessa situação. Então, vai o projeto de lei número 38, de 31 de agosto de 2015, onde autoriza o Poder Executivo a firmar o termo de permissão de uso gratuito de bem imóvel do município e Associação de Assistência Social, Hospital Pedro Machado. Esse projeto é de conhecimento de todos os vereadores, tem vai com a mensagem retificativa, a votação, só para recordar os senhores vereadores que votam com a mensagem retificativa. Começando a bancada do PMDB, vereador Gê. Aprovo o projeto 38 com a mensagem retificativa. Obrigado, vereador. Vereador Adroaldo Zambuja. Aprovo o projeto número 38 com a mensagem retificativa, senhor presidente. Vereador Fábio Dias. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a nossa plateia que nos assiste, da mesma forma, projeto importantíssimo da nossa comunidade, já que são aparelhos que estão em uso do nosso hospital, aparelhos esses que são pertencentes ao município. Eu gostaria de ressaltar, então, são aparelhos oftalmológicos, aparelhos cirúrgicos e aparelhos de raio-x, também aparelhos de ultrassonografia. Eu, da mesma forma, aprovo o projeto com a mensagem retificativa, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Vereador Edson Moreira. Senhor presidente, o projeto é muito importante, mas mais uma vez a gente deixa claro e que a comunidade fique sabendo que esses equipamentos são do município. Não foram adquiridos por um
nenhuma outra entidade, a não ser o município de Pinheiro Machado, que comprou e está emprestando para o nosso hospital, com a nossa aprovação. Eu aprovo o projeto com a mensagem verificativa, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson. A vereadora Ana Rodrigues. Aprovo o projeto 38 com a mensagem verificativa, senhor presidente. Obrigado, vereador. Rogério Moura. Aprovo o projeto com a mensagem verificativa também. André. Aprovo o projeto com a mensagem. Obrigado, vereadores. Vereador Paulinho. Da mesma forma, aprovo o projeto de lei 38 com a mensagem do presidente. Obrigado, vereador. Então, o projeto de lei 31 de agosto de 2015 foi aprovado por unanimidade com a mensagem retificativa. Então, agora eu peço ao secretário da mesa, que nos leu o projeto de decreto número 47 de 2015, por gentileza. Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, projeto de decreto número 47 de 2015, que desaprova o processo de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2012. O Poder Legislativo de Pinheiro Machado usa suas atribuições legais conferidas no artigo 124, parágrafo único do Regimento Interno, Resolução 0/2005, decreto, artigo 1º. Fica desaprovado o processo de contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2012, em decorrência do parecer prévio emitido pelo Egresso Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, processo número 004906, dígito 0200/12, dígito 2, no plenário desta Casa Legislativa. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, Pinheiro Machado, em 14 de outubro de 2015, Jânio Miranda Lucas, vereador presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, com o Roberto Tudo Alves, vereador relator. Seria esse, então, o projeto de decreto número 47 de 2015, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho, pela leitura do decreto. Então, conforme o artigo 150 do Regimento Interno, o senhor ex-prefeito José Antônio da Rosa, o senhor tem 20 minutos sobre usar a tribuna e fazer a sua defesa ou o seu jurídico, mas como o senhor já tinha nos passado essa casa, quem vai fazer a sua própria defesa é o senhor. Então o senhor tenha toda a sua liberdade de se deslocar até a tribuna e fazer as suas considerações referente às suas contas do exercício 2012. Após a justificativa do Zé Antônio, que vai o decreto à votação. Bueno, inicialmente eu quero saudar a todos os vereadores que compõem as bancadas do nosso legislativo, agradecer esse momento que vocês me proporcionam no sentido de manifestar a minha opinião sobre a questão das minhas contas julgadas previamente pelo Tribunal de Contas do Estado. Quero também agradecer aos funcionários dessa casa, que muitas vezes também nos proporcionaram ajuda naquilo que a gente necessitou para o encaminhamento da nossa defesa. E a todos os senhores e senhoras da imprensa que estão aqui presentes. Eu não tenho muito o que falar. Acho que na verdade, o meu processo, as minhas contas, só chegou a este ponto, a este momento aqui na Câmara, porque eu confiei em uma pessoa que não foi capaz de me dizer que não ia me defender, que não podia, enfim. Simplesmente o advogado a quem eu confiei o acompanhamento das minhas contas, do Tribunal de Contas,
não fez absolutamente nada e nem me disse que não ia fazer, não poderia, enfim. Então correu tudo à revelia. Na verdade, o parecer do tribunal manda para o nosso legislativo julgar é um parecer onde foi apontado alguns fatos que dentro da ordem de gestão de governo, porque na verdade as contas na parte de gestão foram aprovadas, a parte de governo, que é aquilo que não foi resolvido dentro do período que eu estive prefeito, foram restos a pagar, que ficou a questão do nosso fundo municipal de previdência, que ficou também algumas pendências. No entanto, são situações que eu, quando assumi, todo mundo sabe a forma como nós assumimos, foi uma questão muito drástica e eu não governei desde o início de um período de governo. Eu terminei o governo. Por isso tive 1 ano, 2 meses e 20 dias para sanar aquilo que o governo que foi cassado nos deixou de herança. Então, muitas coisas se resolveram, porém algumas que foram apontadas pelo tribunal não foram todas resolvidas e foi os restos a pagar, a questão do fundo, uma possibilidade de ter construído uma segunda creche, mas isso todo mundo sabe que não se fez o possível. Dentro de 1 ano e 2 meses eu fiz o possível, tenho consciência disso, estou bem tranquilo quanto a isso. Não se fez nada de errado, apenas não foi possível resolver aquilo que ficou como restos a pagar, por exemplo, dentro de uma situação que em 1 ano e pouco não tinha como fazer, não tinha gestão que resolvesse isso. Portanto, eu fiz questão de estar aqui neste momento, utilizar esse tempo que vocês, senhores vereadores, a Câmara me proporcionam, para uma questão de respeito a todos os pinheirenses, que fique gravado aqui nesta casa a situação que nos levou a chegar a este momento, ter que passar pela votação de ser condenado ou não por aqueles atos que nós não conseguimos fazer o que tinha que fazer a tempo, porque não houve tempo. Diante dessa situação, também quero pedir aos senhores vereadores que tenham, no momento que forem propalar o seu voto, que considerem essas situações. As contas no tribunal não foram julgadas. Correu o processo todo a revelia. Então vocês agora aqui estão julgando. E administrativamente, eu acho que nós colocamos a situação que nós recebemos quando assumimos o município e aquela que deixamos. Com certeza foi melhor um pouco do que a que recebemos. Não tenho muito mais a dizer, a não ser o que eu já disse, agradecer e pedir essa consideração de todos vocês, para que eu, Zé Antônio, que comecei a militar política há 24 anos, exerci, graças a Deus, todas as funções que um político pode exercer dentro do município, desde vereador, presidente deste legislativo, fiz parte de todas as comissões da Câmara, fui vice-prefeito, tive que ser prefeito, uma situação que todos sabem, né? Isso nos deixa muita vontade para fazer esse pedido. Não quero, talvez não tenha mais hoje uma vontade de ter pleitear um cargo eletivo, mas gostaria que a minha vida pública, a minha vida política, também não terminasse sendo caçado dos meus direitos políticos, uma coisa que eu não fiz nada errado
deixei, não foi uma coisa que eu construí. Foi construída por outros administradores e a mim não sobrou o tempo que precisava para resolver. Muito obrigado, então, a todos, e o que eu tinha que dizer nesse momento está dito. Muito obrigado. Obrigado, José Antônio. Obrigado, José Antônio. Fica à vontade. Obrigado pelas suas explanações, suas justificativas. Então, agora vai à votação o projeto de decreto número 47 de 2015, onde desaprova o processo de multas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício 2012. Começando hoje pela bancada do PMDB, vereador Jaime Lucas. O senhor aprova o decreto, o projeto de decreto 47? Meu presidente, o senhor sabe que eu, nesses meus 3 mandatos, eu sempre fui um vereador muito duro com os prefeitos que passaram pelo Executivo. Duro no sentido de cobrar o mais correto possível as suas ações, as suas atitudes. Muito ouvi durante esses dias, o seu voto é o mais claro, mais cristalino, que o senhor vota sempre para o TCE, é um voto técnico. Mas sempre tem a primeira vez, E por isso, presidente, que eu lhe peço que eu justifique meu voto. Não é possível que tu julgue alguém que não teve o direito de defesa. Não é possível que tu julgue alguém que foi traído por alguém da sua confiança. O próprio TCE, do qual eu respeito muito, existe uma falha grosseira, e eu tentei corrigir essa falha, presidente, na proposição 30 da minha autoria, do dia 4 de agosto de 2015, quando eu pedia o porquê do endereço trocado quando da correspondência enviada ao gestor da época. Porque o nosso prefeito da época morava na rua Arnaldo Sarubi. Mas o AL foi enviado para Israel Zambuja 171. Vejam bem os senhores, ele confiando no seu advogado, que é o que recebia também informações, e ele também informações, morando em outro endereço, e não chegando nesse endereço. Porque podia ter o doutor Ronaldo falhado, mas se tivesse sido o endereço certo, o segundo não teria falhado, que era o Zé Antônio. Então, não é possível que eu condene alguém de uma forma tão bruta de não ter o direito de defesa. E uma defesa tão simples, eu dizia aqui nas comissões, que até o menino de 5ª série fazia defesa desde que tivesse um advogado que ensinasse. E vou pegar os 2 pontos que tu citou, Zé Antônio, que é o VAPS e resto a pagar, que estão interligados um no outro. Porque se tu tivesse tempo, o cálculo autorial tivesse chegado e repassado nessa casa, os restos a pagar teriam baixado 1 milhão e pouco. E tu não teria sido condenado em nenhum. Então eu não posso condenar alguém de uma forma tão bruta. Ainda mais um político. Poucos políticos. Agora há poucos dias faleceu um grande político, de grande respeito, seu Valdir. Um homem limpo, como o Zé também, que mora lá na sua propriedade, cada vez mais pobre na vida pública, e que não levou nada, e que não causou um prejuízo para esse município. Nenhum prejuízo.
Então, eu tenho certeza que o senhor vai levar os 9 votos do seu favor hoje, nessa noite. E como diz no latim, in dubio sempre pro réu. O meu voto, presidente, é contra o decreto 47 de 2015, contra o Tribunal do Contas. Obrigado, vereador Jaime. Eu antes não tinha explicado, cada vereador que queira votar na tribuna, se manifestar, fica à vontade. Vereador Adroaldo Azambuja, PDT. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, as funcionárias e funcionários da casa, senhores e senhoras que nos assistem, a plateia, hoje em geral, que está, o nosso prefeito Zé Antônio Duarte Rosa, e meus companheiros de partido e as demais pessoas que estão presentes hoje nessa sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2015. Agradeço a presença de cada um dos senhores. Não tenho muito a comentar, senhor presidente, só me resta dizer aos senhores e à comunidade geral que, infelizmente, às vezes não pode confiar em certas pessoas, porque o Zé Antônio tem a necessidade de confiar no seu advogado, seu assessor jurídico, e por isso, hoje tem que vir à frente aqui de nós para ver a situação das suas contas. Então, ele foi muito... O nosso representante que representava ele, o doutor Ronaldo, foi bastante sacana com o Zé Antônio, né? E ele, por infelicidade, perdeu o prazo de olhar a sua situação com o Tribunal de Contas. Então, por isso, ele está sendo julgado hoje, mas eu acho que, conforme o vereador Jaime, julgar uma pessoa, 3 apontamentos que teve, né, e 2 em paralelo, um ao outro, eu já fui já votei nessa casa, nas contas do José da Feira, hoje prefeito, eu já votei favorável às contas dele, né? Porque eu achava que tinha sido apontado, tinha muitos erros que não tinha necessidade. Então, portanto, eu fui favorável às contas do ex-prefeito. Então, hoje me cabe eu reprovar o decreto do Tribunal de Contas. Sou contra o Tribunal de Contas e aprovo as contas do Zé Antônio Duarte Rosa. Obrigado. Obrigado, vereador Adroaldo. Fábio Dias. Senhor presidente, demais colegas vereadores, a nossa comunidade em geral, gostaria de saudar aqui a militância do PDT, a imprensa, a todas as mulheres presentes, em especial ao nosso querido Zé Antônio, pessoa na qual eu tenho um respeito muito grande, porque tenho a convicção, Zé, se assim eu posso chamá-lo, Zé, que tivesse a hombridade, o carinho, o respeito com esse município por fazer uma administração enxuta. Apesar do parco tempo que estivesse à frente da prefeitura, fizeste o dever de casa. Nós, funcionários públicos, tínhamos a alegria de trabalhar, a alegria de viver, porque nós, funcionários públicos, Paulinho, fomos valorizados nesse período. Por que fomos valorizados? Porque muitos cargos de chefia, muitas secretarias foram ocupadas pelo próprio funcionalismo. Porque em tempos difíceis, em tempos de economia, era o que deveria ter sido feito hoje nesse governo.
Não estou fazendo crítica a Felipe, a quem quer que seja, mas eu falo em administração. Administração de fundamento, onde nós, funcionários públicos, éramos valorizados. Então, tu estás de parabéns, porque no meu entendimento, fizeste uma administração enxuta, valorizando os funcionários. Quanto a ter sido julgado a rebelias, isso é lamentável. Muitas vezes, nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança em alguém para nos defender, porque nós entendemos que um advogado de gabarito vai fazer o dever de casa e, no entanto, te deixou na mão. E isso é repugnante, porque a gente deposita confiança numa pessoa e muitas vezes o bom, aquilo que é bom, está do lado da gente. Muitas vezes a gente vai longe procurar um médico, mas o médico bom está do lado da gente, está na nossa casa. Então, isso sirva de lição para a gente até. E não confiar em pessoas a quem a gente não deveria confiar. Quero te dizer que os apontamentos que sofreste não tem culpas de nada. Teu período foi muito curto, Zé. Como é que tu ia resolver problemas de gestões passadas? Então aqui fica o meu registro. Eu sou contra o decreto, voto contra o decreto, senhor presidente, porque no meu entendimento, Zé Antônio foi um dos melhores prefeitos que esse município já teve. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Fábio. PSDB bancada, Pérez Bonito. Senhor presidente, meus colegas vereadores, senhoras e senhores, cada votação a gente tem um discurso. Eu, quando discursei aqui nas contas do Felipe da Feira, aprovei as contas dele e depois tive uma decepção muito grande, que o Felipe da Feira não teve palavra com o PSDB. E todos sabem disso. E hoje, com clareza, eu deixo claro a minha posição, em nome também do meu presidente, o vereador Cabral, que se faz presente, presidente do PSDB. Nós temos a convicção e o compromisso e a palavra do nosso partido, e eu vou cumprir isso, reprovando esse projeto de decreto. Eu aprovo as contas do José e dizer para o José Antônio que nós temos compromisso, o PSDB tem compromisso, tem responsabilidade, e depois de dar sua palavra, essa nova direção não muda. E é isso que nós vamos fazer nessa política. São políticas, e hoje eu teria motivos suficientes, inclusive com esse parecer do tribunal, em reprovar essas contas. Mas não porque não acho justo. Acho que nós temos o compromisso, e esse compromisso eu vou cumprir. Então, reprovo o decreto de lei 47 de 2015 do Tribunal de Contas, senhor presidente. Obrigado, Edson Moreira. Vereador Renato Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, imprensa, público presente, uma boa tarde a todos. Eu estou novo na política, mas não ia deixar de aprovar as contas de Zé Antônio com 3 apontamentos, sendo que as contas do Felipe Feira, o atual prefeito, foi aprovado nessa casa e tinha 16 apontamentos. E digo isso, se as contas dele não tivesse aprovado, não estava passando o que está passando no nosso município. E digo
ao povo do PDT que seja de palavra, que não vai mais aprovar as contas deles agora e depois eles não serem de palavra, eles contar para nós. Espero que isso não aconteça. Meu voto é contra o decreto e contra o Tribunal de Contas. Sou favorável às contas de Antônio. Obrigado, vereador Renato. Eu até vou votar aqui hoje, vereador, meu vice-presidente, e vou votar sentado hoje, porque eu primeiro voto em 10 meses como presidente dessa casa, nunca se enquadrou de ter um empate, como é de conhecimento de todos que vêm nessa casa. Eu sempre dou minha opinião do meu voto, porque eu acho mais do que justo o presidente dizer se é favorável ou contra os projetos que passam por aqui. Porque senão quem está na plateia não sabe se o presidente é a favor ou contra. E eu sempre disse que o dia que eu fosse presidente dessa casa, eu sempre ia opinar por todos os projetos que passam por essa casa, todos eu digo sim ou não os projetos. Mas, dito isso, baseado hoje votando o projeto de decreto 47 de 2015, onde se aprova o processo contra o Poder Executivo Municipal referente ao Executivo Exercício 2012 do Zé Antônio, eu tive a oportunidade, Antônio, de acompanhar não todas as reuniões das comissões, porque eu fiz questão, como presidente, em acompanhar o trabalho da comissão, o qual o vereador Jânio é presidente, o vereador Paulinho é relator, e são 5 vereadores da comissão, o André é titular, o Renato também titular, e o Adroal também titular da Comissão de Orçamento, que é a comissão que trabalhou mais as contas desse projeto. E fiz questão de tomar conhecimento para hoje a minha decisão, né, na hora do voto. E eu digo uma coisa assim, Zé, que às vezes sempre estoura no lado mais fraco. Hoje, por incrível que pareça, nesse nosso Brasil, quem tem dinheiro faz coisas que até Deus duvida. E às vezes quem não tem, às vezes é pisado de uma forma que não deveria ser para todos de uma mesma forma. E eu não acho justo, porque se eu não tenho dinheiro e o Zé tem, daqui a pouco o Zé se defende e eu não me defendo em nossa determinada situação. E hoje está claro e notório que nesse nosso Brasil, quem tem dinheiro manda no Brasil, por incrível que pareça. Hoje a nossa classe política às vezes está muito desacreditada, baseada nisso. Mas, Zé, com todas as justificativas do senhor, eu sou contra o decreto de lei 47 de 2015. Eu não acho justo o senhor ser condenado por um simples apontamento, né? E aí o cara vê coisas absurdas por aí, os caras passando a mão que tem dinheiro e aí pagam o relator, pagam isso, compram lá, né? Então, baseado nesses, tudo que acontece, eu não acho justo o senhor, como cidadão, que prove ao contrário. Nunca vi falar nada da sua pessoa, o senhor tem um coração tão bom, eu tenho certeza que o senhor não merece ser condenado, porque o senhor assumiu, o seu advogado lá não deu atenção ao seu processo, e aí acabou sendo o Tribunal de Contas do Jaime, o vereador Jaime justificou e notifica, não tem lá, notifica para outro endereço. Então, baseado nisso, todos os argumentos que houve, eu sou contra o projeto de decreto 47 de 2015. PSDB.
PSB, desculpa, Rogério. Não tem problema, presidente. Quero inicialmente saudar o Zé Antônio. Quero dizer que tivemos uma conversa sexta-feira, conversa amigável, bem esclarecedora. Acho que está claro aqui que há um acordo político. Vamos tapar o sol com peneira. Temos os próprios colegas do PSDB pediram que o PDT mantenha o acordo. E eu sempre falo que sou contra determinados acordos. Nosso partido, eu e o vereador Kisuko, procuramos praticamente já todos os partidos dentro do Pierre Machado, não por acordo, mas por uma aliança por Pierre Machado, sempre penso assim. Então, devido a esse acordo, eu vou me manifestar que acompanho o relatório do projeto 47 2015, presidente. Obrigado, vereador Rogério. Vereador André. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, prefeito Zé Antônio. Eu tenho a tese que a gente na política tem que ser o mais correto possível. Sem conchavo político, esse voto tem que considerar, pensar em tudo que aconteceu, como um voto político, de nós todos já apontou. A gente não pode esquecer o que aconteceu no passado. Como é que eu vou chegar, ter a cara de pau de conversar com as pessoas que moram lá no fundo da vila, como o vereador aqui, Giovanni, falou, que sempre a pessoa mais pobre é a pessoa que é esquecida. E 2 vezes teve um calçamento na mão do ex-prefeito Zé Antônio, um calçamento que todos sabem foi embora por causa de política. Então, como eu vou chegar até a cara de pau daquelas pessoas que estão lá no meio do barro, quando o jovem não pode nem entrar lá, eu chegar e votar a favor do tribunal? Então, votar a favor das contas de Antônio. Então, eu falo que eu tenho que ter, pelo menos, a ética na política, que eu entrei, sou novo, e eu vou seguir assim. O meu pai e a mãe sempre ensinaram a respeitar as pessoas, e eu tenho que respeitar aquele povo pobre da vila que pisa no barro e amassa barro todos os dias, por causa que teve um calçamento do Pierre Machado, que foi embora por causa de politicagem. Então, meu presidente, eu voto a favor ao Tribunal de Contas, tá? E não aprovo as contas de Antônio por esse motivo, porque esse voto é político. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Paulinho, PT. O calçamento era uma bomba que o Antônio ia pegar antes. Ele vai pegar uma bomba aí para o calçamento. Não, o céu, ela vai pegar. Senhor presidente, o vereador Giovanni Dutra Teixeira, os demais colegas vereadores, os nossos funcionários e as nossas funcionárias que nos acompanham, os senhores e as senhoras aqui presentes, da imprensa, e uma saudação muito especial ao amigo José Antônio Duarte Rosa, que eu até em partes discordo com algumas palavras que foram ditas, que o senhor estaria até no banco dos réus e existiria uma condenação. Eu acho que não, isso aqui é democracia, é o trâmite que funciona assim, existe a independência dos poderes, e nós, quando nos elegemos vereador, nós subimos com o nosso papel. Eu digo sinceramente, senhor presidente, que a primeira vez, segundo o mandato que eu tenho, já fui candidato várias vezes, inclusive até candidato a prefeito, quando a gente assume uma candidatura, a gente tem que saber o ônus e o bônus. Principalmente direcionando aqui ao Poder Legislativo Municipal, na qual eu sou vereador até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Eu fico muito feliz enquanto se diz condena, descondena, prova, e até eu gostaria já de saudar e cumprimentar o ex-prefeito, José Antônio, porque, pelo que a gente viu agora, já tem a maioria, então, quanto à questão de se tornar inelegível ou não, já está garantido o seu direito. Mas eu falo muito pelo direito
condicional, que as pessoas votaram em mim, o que eu falei em campanha na eleição passada, como candidato a vereador. E aí, vereador Jânio, cabe assim fazer um registro muito forte, que é a primeira vez que o vereador Paulo Roberto Burgo Alves participa de um acompanhamento de uma conta de um ex-prefeito. Eu fico muito feliz, senhor, muito feliz, da maneira presidente da nossa Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, vereador Jânio Miranda Fernandes, na qual eu sou o relator, também os meus colegas vereadores, o Renato Rodrigues, o Luiz André Gregório e o Adroaldo Zambujo. Da maneira como a gente conduziu os trabalhos, o senhor foi prova viva, e todas as pessoas que nos acompanharam, inclusive os depoentes, a professora Marilete, o Frank, o doutor Fernando, enfim, todo o trâmite que esta casa poderia ter dado, da maneira mais cristalina e transparente, foi dado. Isso aí, eu estou aqui usando essa tribuna agora, e estou falando aqui, no primeiro momento, como vereador. As pessoas me elegeram para eu ser um legislador. O que vai acontecer o ano que vem, é uma decisão, que foi muito bem falado pelo vereador Rogério Moura, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quer dizer, o quadro hoje aqui, entrando lá no lixo, já está desenhado muito claro, com todo respeito. Hoje nós temos uma militância muito forte, eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande pelo PDT, está ali o Cabral, pelo PSDB, também pelo PMDB, e o vereador Rogério, falou com muita propriedade. De hoje aqui está já se desenhando o futuro político do ano que vem, e a gente tem que respeitar. E quando o senhor nos procurou, José Antônio, semana passada, disse: Paulinho, você já tinha falado comigo, te recebi, como vou te receber sempre, de braços abertos, eu acho que isso aqui é um direito que nós temos. Queria falar contigo, depois com o André, depois com o Rogério, José Antônio. Não precisa me procurar a mim, vamos chamar todo mundo junto, porque a gente precisa estar reunido. Quer dizer, se vocês fizeram uma reunião, PMDB, PDT e PSDB para tratar, e o PP e o PSD ficaram no segundo momento para falar individualmente, assim como vocês têm esse acordo, é óbvio também que o PP e o PSDB também têm uma afinidade muito grande. É óbvio, só pode ser diferente. Então, quer dizer, eu acho muito bonito, a gente quando é convidado para uma festa, eu acho que a festa, a gente faz um convite para todos, independente se o cara é pobre, se o cara é rico, independente dos convidados. Depois, se alguém não foi convidado, fica muito chato. Depois que a festa aconteceu, que rolou, que se acertou tudo, aí depois tu chama os outros para quê? Para fazer o rescaldo da festa. Então eu te digo sinceramente, não concordo, prova aí que eu não concordo com isso aí. E quando o senhor falou para falar comigo individualmente, com o André e com o Rogério, eu sou a pessoa mais cristalina que diz: vamos então chamar o Rogério, acho que não vai ter problema, com o vereador André, vamos falar todo mundo junto. Porque não tem porque isso aí. Eu acho que o momento, a situação do município é muito delicada. E muito se fala nessa casa de uma unidade, de manter um consenso, quer dizer, dessa maneira a gente vê, eu acho que o senhor teria, falo com toda a propriedade, que tem uma unanimidade nessa casa, se a maneira que fosse tratada a política pinense fosse de uma maneira diferenciada. Nós temos que acabar com essa questão de olhar as pessoas com cores partidárias. Porque tem que formar uma reunião com um grupo, depois formar com outro, já ficar aquela brigalhada. Eu, sinceramente, eu respeito a decisão de todos vocês, mas eu não concordo com isso aí. Eu acho que o pleito é o ano que vem. O momento aqui era de nós conversarmos, e que bonito fosse, hoje nós já estamos dentro da unanimidade, já temos 2 votos a favor do decreto, que bonito que não fosse isso aí, que fosse uma unanimidade. Não que citando o prefeito anterior, como foi dito, mas não sabe isso aí. Citar e condenar na questão dos apontamentos que o senhor teve, da multa que o senhor vai ter que pagar, isso aí, pelo amor de Deus, isso é questão do papel do tribunal. E cabe aos legisladores legislar em cima disso aí. Mas então, o Zé Antônio, assim, de uma maneira, é o meu jeito, ser sincero, claro, entendeu? Não é o meu jeito de andar passando a mão por cima. A gente fica, no primeiro momento, até de cumprimentar, porque já está visto aqui, está garantido, não perder os direitos políticos, entendeu? Mas assim, aqui fica o meu registro, entendeu? E o meu descontentamento, tenho certeza, com os demais colegas vereadores, o Rogério e o
o vereador Luiz André, da maneira que as coisas são tratadas. Acho que a gente tem que parar um pouco isso aí. Eu acho que a causa mais justa que nós temos no ano que vem, e que tu fosse vereador, fosse prefeito, sabe disso aí, é o nosso município de Pedro Machado. Tem que cavar um pouco essas questões, olhar o PMB de uma maneira, olhar o PDT de outra maneira, enfim, todas as maneiras. Nós temos que olhar, quando a gente pensar em ser candidato, olhar o município como um todo. Não quer dizer, e aqui eu acho que foi dito pelo vereador Molina, citou a questão de não Rio Grande do Sul, vereador Renato, a questão de cumprir acordos e tudo mais. Acho que é claro que isso aqui sirva de exemplo. Embora exista alguma coisa tratada com vocês, vamos pensar, colocar acima dos nossos pensamentos a questão do município de Pedro Machado. A imprensa está aí, ativa e presente, sempre conosco, e fica aqui unânime nessa questão que nós temos que pensar no desenvolvimento. E quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pode começar a trabalhar na questão da pontualidade e também da individualidade. Eu também, ao finalizar, gostaria de agradecer aos colegas que eu fiz o relatório, quer dizer, eu sou o relator, um papel muito importante da comissão, e o meu relatório foi acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Pelo amor de Deus, eu tenho que ser uma pessoa ética. Se eu sou o relator, eu redigi o relatório, coloquei em votação, votou eu, é óbvio. O vereador Renato, que votou comigo, e o vereador André, votaram contra o relatório, o vereador Jânio e o vereador Dado. É óbvio que eu, nesse momento, jamais eu poderia ser contra um trabalho que eu fiz. Então, aqui, quero deixar o meu registro, não é nada pessoal, mas é a maneira ética que eu trabalho na política. Então, eu gostaria de dizer ao senhor presidente que eu sou totalmente favorável ao projeto de decreto número 47 de 2015. Obrigado. Obrigado, vereador Paulinha. Então, o projeto de decreto número 47 de 2015 teve 6 votos contra e 3 votos a favor. Obrigado, senhores vereadores. Registro de proposições, vereador Jânio Lucas. Presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, senhoras e senhores. A intenção não era que descambasse para esse campo, mas eu quero deixar bem claro que o PMDB não tem acordo com ninguém e não sentou com ninguém para ter atrativos políticos para 2016. Vou repetir. PMDB não sentou com ninguém e não tem acordo com ninguém para 2016. Eu votei, meu voto não foi com chave político e nem acertos políticos. Eu votei com a minha consciência e com aquilo que o meu coração mandou votar. E a forma que eu devia proceder, eu continuo firme dizendo. Não sei se eu vou estar com A, B, C, D ou F o ano que vem, mas o meu voto seria sempre dessa forma. Eu tenho a proposição no 40, presidente. Eu quero que seja encaminhado ao setor competente. Eu nem vou ler toda essa churumela justificativa, porque, Irina, os assentamentos estão trafegáveis. A grande bacia leiteira nesta região, os caminhões não conseguem mais fazer o trafegar. Os próprios ônibus escolares, todos os moradores ativos e os assentados estão com dificuldade. Eu gostaria que o Executivo Municipal olhasse com bons olhos a região, todo o município que está sem trafegabilidade. Quero dizer para os senhores que na sexta-feira passada, vamos falar de uma coisa positiva, nós recebemos nesta casa o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, Fábio Branco, deputado, estiver presente aqui o prefeito municipal, José Felipe da Feira, o seu vice-prefeito, também teve o nosso diretor dessa casa, representante do BDT, e foi uma reunião proveitosa onde nos mostra, senador Rogério, o crescimento da possibilidade da empresa Vinagro se estabelecer no nosso município. Nós teríamos amanhã uma reunião com o governador, amanhã à noite, que foi adiada porque ele foi chamado a Brasília às pressas, vai estar em Brasília, porque sabe que o clima em Brasília não está muito bom. Há um gestionamento do Eliseu Padilha trabalhando muito pelo Estado do Rio Grande do Sul, você sabe da situação financeira que nós atravessamos, para carregar alguma influência política para o nosso Estado e melhorar o nosso Estado. O nosso governador vem trabalhando com bastante força nesse sentido.
E a nossa reunião, presidente, vai ser marcada em breve para que essa Casa Sindical Executiva esteja presente junto ao governo do Estado para tratar assuntos de todo o município e também da nossa POV. Não tendo nada mais a ser tratado, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador. Você me surpreendeu hoje. Você fala bastante. Vereador Adroaldo. Bom, presidente, eu não tenho o que a gente faz proposição nesta casa e se sabe que quando é no outro dia a proposição já vai ao executivo e às secretarias, mas não serve praticamente de nada. Então só quero reforçar pedidos aqui, pedidos do nosso interior do nosso município, que tem lugares até deram reformado, alguns lugares reformados, mas tem lugares que continuam ainda, tipo Restinga, Pedra Grande, e nos arredores do Passo do Machado ali, tem aquele, se não me falha a memória, que dá acesso, o Passo da Olaria, tem um lugar intransitável, e lá passa o transporte com, se não me falha a memória, uma Kombi com 15 crianças. E isso é uma falta de respeito, se vocês irem lá olhar. Eu não trouxe, esqueci na vinda para cá, eu esqueci de pegar as fotos para mostrar para os senhores como está a situação de uns trechos ali no Passo do Machado e arredores. Então, venho aqui pedir ao secretário, mais uma vez, que faça, olhe com carinho a situação, se não tem como patrulhar, que faça pelo menos uma operação tapa-buraco, porque está intransitável, está horrível, e a gente pede, cansa pedindo aqui, e me parece que hoje até saiu uma máquina para lá e no final já não saiu, já trancaram a saída, não sei por cargas d'água. Então, aqueles lugares que eu fiz pedido e que foi feito, eu agradeço lá no Jair, para não sei, que também estava, que eu tinha como passar, mas não sei se foi feito. Se foi feito, eu agradeço, porque eu também sou muito de criticar, mas também sou muito de agradecer quando faz as coisas que a gente pede nessa casa. Então, aqueles lugares que não foram feitos, a saída em direção aqui para o Passo Coelho, e diga-se de passagem, no mês de novembro, ou sai o pontilhão, ou a LPS chega em Pinheiro. Eu já cansei de pedir, levo uma brincadeira, e então, ali o pontilhão entre a branchada, entre o Nick e o Nelemar, está intransitável, está horrível. Tem dois senhores que têm propriedade lá, estão lá no Esmalho de Fatim, passam todas as semanas lá, eles podem me ajudar, tá? Então, eu peço mais uma vez que o secretário de Agricultura olhe com carinho, porque senão a minha paciência esgotou. Eu já tinha dito que eu fazia isso até final de outubro e não fiz, mas agora vai ser feito sim, porque eu já arrumei cimento, eu arrumei o pessoal lá, fazem mutirão, fazem a coisa e simplesmente estão me levando para o lado de brinquedo. Eu não sou brinquedo de ninguém, respeito todo mundo, mas não gosto de ser desrespeitado. Então, eu venho aqui mais uma vez pedir, deixa agora dizer que o bicho vai pegar. Se com respeito a gente fala e não resolve, então, se por bem não se arruma, vamos para o mal então. Porque canso pedindo e não resolve. Então, digo aos secretários que olhem com carinho a nossa situação, também das nossas ruas. As luminárias, tem um monte de lugares que se encontram escuras ainda e a coisa continua assim. Então, peço mais uma vez que essas pessoas, que é os secretários, o prefeito, olhem com carinho a situação das pessoas do nosso interior, do nosso município, como também da nossa vila urbana dentro da nossa cidade. E para o final, quero agradecer os senhores da bancada do PMDB e da bancada do PSDB que tiveram olharam com carinho a situação do Zé Antônio, nada contra ninguém, mas que olharam com carinho a situação do Zé Antônio e que ele não podia pecar por uma coisa que não fez. Então, por isso, nós tivemos os 6 votos contra o tribunal, contra o projeto 47. Eu quero agradecer a vocês por essa educação, por esse carinho que vocês tiveram, e digo também
que nós não temos nada de compromisso com ninguém, nós não temos nada de acerto com ninguém. O ano que vem vai se ver, depois da virada do ano, e de repente, por que não, de repente, fazer uma coligação com alguém. Na outra eleição nós não tivemos felicidade, fomos sozinhos, e graças a Deus o Zé Antônio botou uma votação boa. Mas como o partido é pequeno e sozinho nós não conseguimos vencer as eleições. E quem sabe para o ano, quem sabe sim o PDT faz uma coligação para nós ter alguém que talvez o PDT possa ter candidato como uma pessoa que se aproxime a nós, que nós também podemos ir apoiar. Mas no momento nós temos sozinho que nem um passarinho livre para voar. Temos só um. Então agradeço mais uma vez aos senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adroaldo. Vereador Fábio Dias. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, a nossa imprensa, os funcionários públicos municipais aqui presentes, enfim, a nossa militância aqui do PDT. Inicialmente eu gostaria de parabenizar e agradecer os 6 votos favoráveis ao nosso companheiro Zé Antônio, pelo entendimento dos colegas nessa hora. A gente sabe que o Zé Antônio sempre foi uma pessoa transparente, uma pessoa correta, enfim, uma pessoa digna. Eu quero também reportar a questão da iluminação pública. Nós, para os senhores terem uma ideia, nós antecipamos um valor X para o prefeito para compras de lâmpadas, para repor as lâmpadas que estão queimadas no nosso município. Aí eu vejo à frente da casa do senhor Adair, eu vejo a rua Florentino Bueno, eu vejo Alvadir Rodrigues às escuras ainda. E isso é lamentável, porque nós estamos pagando por iluminação pública e não estamos tendo iluminação pública. Enquanto isso, os amigos do alheio se aproveitam de toda a ordem para causar o caos no nosso município. E aí a nossa tranquilidade vai por água abaixo. Morávamos até um certo tempo numa cidade tranquila, e no entanto, hoje temos que viver encerrado praticamente dentro de casa, pessoas tendo que colocar grade na porta e grade na janela. Isso realmente é lamentável. A situação da segurança pública em Pedro Machado piorou em função da deficiência da iluminação pública que nós não temos. Enquanto isso, o homem do campo não tem estrada, que é o que ele precisa, era ter estrada, nada mais, não precisa nada mais ter estrada, e nós não temos estrada. E aí, vereador Rogério, é lamentável. Me preocupa muito quando vereadores reclamam de calçamento. Eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa de opinião pública da satisfação da atual gestão, tenho certeza que é zero. As pessoas não aguentam mais esse governo. Estão loucos que termine esse governo. E aí eu vejo os vereadores comprando calçamento. Mas será que eles não se deram conta que também estavam no palanque do atual prefeito, pedindo voto para o prefeito? E será que a população está contente com essa administração? Será que os atuais vereadores da situação vão ter a coragem de pedir voto de novo? Mas será?
com as pessoas, falam tanto em coerência, mas eu não vejo coerência em determinadas coisas. Muitas vezes você elege e corre atrás do deputado, abandona o seu cargo. Cadê aquele voto que a população depositou nesse cidadão? Cadê a coerência? Existe coerência nisso? Não existe coerência. Quando a gente assume um compromisso, a gente tem que ir até o fim. E não abandonar o mandato na metade do caminho para correr atrás do deputado. Isso não é coerência. Vereador Renato, o PDT tem lado e tem palavra. Ninguém chuta cachorro morto. A gente não tem que ter medo de sombra. O PDT, de Pedro Machado, tem palavra. Nós vamos honrar a palavra. Eu quero mais uma vez saudar a militância do PDT aqui presente, dizer que para mim é uma honra ser o vereador do PDT. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio Dias. PSB, Edson Molina. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, imprensa, funcionários e funcionárias da casa. Eu vou começar com matéria do nosso Tribuna Pampa, que fez uma belíssima matéria sobre o meu pronunciamento na semana passada, sobre a cedência de salas de aula das escolas para a PAI, que passa uma grande dificuldade nesse momento, e o governo que está aí não vem cumprindo o seu compromisso com a nossa PAI. E como a imprensa é justa e é honesta, sempre ouve os dois lados. E ouvi o lado da secretária Marilete, que eu gosto muito dela, tenho uma simpatia bacana por ela, mas nós temos que, algumas vezes, divergir um com o outro. E eu falo sobre o pronunciamento dela, que no final aqui da matéria ela diz que a PAI é uma entidade particular, o executivo não tem compromisso. Tem compromisso sim. Tem compromisso sim com a PAI. Tem compromisso com aqueles jovens, com aquelas crianças que precisam do atendimento, sim. E isso às vezes me indigna em certos governos, porque a PAI é uma entidade particular, mas outras entidades que nós ajudamos, como o hospital, vereador Jair, é uma entidade particular e nós estendemos a mão para eles também. Como estendemos as mãos, doando lá para uma firma particular os silos lá da faixa, o matador. E aí, quando se fala na PAI, me dizem que o executivo não tem esse compromisso legal com ela, tem compromisso legal e moral com a PAI, sim. E tem que ceder um prédio, tem que pagar, tem que dar uma subvenção, como nós damos para as outras entidades do município. Então, não poderia deixar de falar isso e colocar para vocês o descaso que está no nosso município. Hoje nós temos maquinário na estrada, para não dizer na estrada, dentro do campo de alguém, maquinário que fala há meses. E aí? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas as máquinas estão pifadas lá, sem o atendimento necessário para a comunidade, para aquela comunidade do interior, que é uma das principais que o maquinário está. E nós só deixamos passar. Várias ambulâncias do município pifadas. Inclusive aquela que eu tive, aquela encrenca quando deu um temporal na nossa ferrovia aqui, que tive um desentendimento com o prefeito e com o vice, porque a ambulância não estava aí para atender o nosso município. E a semana passada eu me deparo com ela.
2 semanas atrás, me deparo com a ambulância. Me disseram, ela está lá em tal lugar, eu fui lá, não estava. Está lá em tal lugar, eu fui lá, não estava. Estava no outro lugar que eu descobri. No 5º distrito de Pelotas. Socada no meio do mato. Sem motor. Uma ambulância nova. 0 quilômetro doada pela CGTR. E fora as outras que estão lá no pátio. Os outros carros todos. Maquinários, tratores, pifados, caminhão do Cideja. Faz 2 anos que está parado e tem funcionários aqui que sabem que não é mentira. E a gente vem falar em certas coisas. Não, deixa correr que eles estão mortos. Não existe. Aí quando a gente discute uma aprovação de umas contas do prefeito José Antônio, que não teve defesa por não ter sido comunicado, não teve defesa, confiou numa pessoa, aí a gente é errado em aprovar umas contas. Não, nós somos justos em ter aprovado suas contas, José. Nós somos justos e fomos honestos. E a gente não pode falar em acordos. A política vai se desenhar naturalmente. Vai se desenhar naturalmente. Quem for contra esse governo, quem for contra essa administração, quem for contra as coisas erradas que estão acontecendo, vai fazer um mutirão trabalhista para assumir esse município. Porque hoje tem muita gente que não está morando mais aqui e me visita e diz assim: cadê Pinheiro Machado? Aquela cidade que tu andava nas ruas, uma cidade limpa, organizada, iluminada. Os funcionários fazendo das tripas o coração e mantendo a cidade bonita. Hoje eles nem incentivo não têm para trabalhar. E não é dinheiro que eu quero dizer, não é diária. É o calor humano do executivo abraçar eles e dizer: me ajudem, vamos trabalhar. Vamos mostrar para todo o Rio Grande do Sul que o nosso município é organizado, que o nosso município é limpo, pelo menos. Um administrador, ele não precisa fazer milagre. Ele tem que fazer os serviços básicos do município, que são os atendimentos prioritários, como saúde, limpeza de rua e pequenas obras. Porque o município estando organizado, certinho, as emendas parlamentares vêm, chegam. Mas eu não gosto de puxar assado. E acho que não vou puxar, vou deixar passar. Porque eu não quero falar sobre o que passou, e quem me entende sabe o que eu estou falando, presidente do PDT. Então a gente só torce que a próxima administração sejam pessoas de responsabilidade, que assumam o compromisso com a nossa população, que vem sofrendo muito, nos atendimentos básicos. E comecei há 2 semanas atrás, digo a todos vocês, uma fiscalização em todos os veículos do município de Pinheiro Machado. Vamos fazer um balancete de tudo que está parado e há quanto tempo está parado. Porque hoje o executivo não pode reclamar. Diz que economizou o trabalho de segunda a quarta. Quinta e sexta não trabalha economizando, beleza. E é triste quando a gente tem que se pronunciar nesse momento. Eu queria estar aqui dizendo para todos vocês que está muito lindo, está tudo maravilhoso, está tudo cheiroso. Mas também tem algumas coisas boas. Eu não sei se é porque eu sou um pouquinho mais bonitinho que alguns vereadores aí, né, ofendendo alguns. Mas já foi atendido com as lâmpadas aí, sou bonita. Algumas lâmpadas aí minhas que eu pedi, eles atenderam o que eu pedi.
e expliquei o porquê. Principalmente na Barão do Rio Branco, descendo na esquina da sua casa, lá para baixo, colocaram umas lâmpadas. O Afrânio foi lá e mandou colocar. Pedi 3 ou 4 vezes, agora há poucas semanas. Vou lá amanhã. Não dava, mas acabou indo, ele resolvendo o problema. Porque eu tenho muitos moradores ali que são idosos, muitas senhoras viúvas ou solteiras. Então a gente pediu esse atendimento para não ficar nas escuras. Que ali, bem naquele ponto que eu pedi, nós perdemos um grande amigo, que foi o seu Jair, companheiro nosso, amigo, e dizer para vocês que eu não encerrei esse assunto. E nem a polícia não encerrou esse assunto, senhor. Nós estamos em cima, e eu estou cobrando um resultado daquela perícia, resultado da investigação sobre a morte do nosso amigo, seu Jair. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço e peço para me retirar. Obrigado, vereadora Simone. Está autorizado, senhor retirar. Renato Rodrigues. Senhor presidente, já tinha cumprimentado o público. Hoje pela manhã me desloquei até a escola 2 de maio e me apavorei com a sujeira da escola. Olha, aquilo lá está horrível, é uma sujeira, um passo de sal, uma tela que está comprada há 2 anos, eles não foram capazes de colocar, e é só conseguir usar e colocar. Então, aquilo ali é um absurdo. Aí eu tirei fotos, registrei as fotos tudo e vim atrás do secretário. E ele me garantiu que amanhã estava fazendo a limpeza de mar. Se ele não fazer, eu vou postar as fotos. E se ele fazer, eu vou postar também agradecendo ele. Eu sou muito de criticar, mas sou de agradecer. Eu hoje pela manhã, ia passando na Tiradentes ali, no esgoto, céu aberto. Fui procurado para os vizinhos, parei ali, olha, estava horrível para mim. Também estava arrumando mais tarde. Então, eu não posso me queixar muito. Meus pedidos estão sendo atendidos. A estrada Passo Machado, Giovana, lamentável. Estava tudo certo as máquinas para hoje e o secretário de Finanças não liberou dinheiro disso. Não vai sair. Não tem. É uma vergonha que não tem para fazer a estrada Passo Machado. E eu hoje fui de manhã e de tarde lá, está horrível. Os vizinhos estão, cada frente da casa deles estão fazendo 1 quilômetro mais ou menos, um tapa-buraco, e está ficando bom. Se a prefeitura fizesse isso aí, não precisava tanto, é só botar 2 caras dia a dia ali, faz um tapa-buraco. Então, eu peço que dê um jeito para gastar lá, que está um pouco a vergonha lá. Também tem esgoto ali na rua Dário Souza ali, passando a avenida ali, o Tacílio Vieira, que faz há dias, eu procuro o secretário também, o vizinho ali, o Bolarinho, tá incrível ali. O esgoto passa na porta da cozinha, esse esgoto do outro, eles não consertaram, espero que eles consertem aquilo ali. E quero dizer também que esse negócio que o Antônio mandou o passamento embora, isso aí, para mim, é conversa dos plantão. Dos fofoqueiros do plantão, porque eu nunca vi dizer capaz que o Zé Antônio ia sair contra um projeto de calçamento que ia favorecer a população meirense. Quero dizer também, pedir os vizinhos, a comunidade meirense, que limpa a frente da sua residência, pega uma enxadinha ali, capine, que uns estão fazendo isso aí e está ficando bonito. Eu e irmãos, os demais vereadores, para amanhã à tarde, de manhã não posso, mas limpar a frente da Câmara aqui, para mostrar para o pessoal como é que é feita a coisa, que nós temos que começar na nossa casa. Se quiser se lá comigo, amanhã à tarde, estou pegando a enxadinha e estou limpando toda a esquina aqui. Tá? Então, eu não tenho mais nada a tratar e obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado, vereador Renato. Seus pedidos serão encaminhados. Eu vou passar a presidência para o vice-presidente, fazer os registros do vereador Gênero, do presidente. Com a palavra, o presidente da Casa, Ivan Teixeira, para fazer as suas proposições. O presidente já em exercício, muito boa noite, mas vereadores já cumprimentei. Imprensa, Tainã, Olha, João André estava, nós todos estamos.
nossos funcionários municipais, nossa comunidade, estás presente, hoje essa casa lotada, né? Ser bem-vindo sempre. Eu quero registrar, presidente, vereador Paulinho, e parabenizar mais uma vez o deputado Afonso Ran, que é feito. O cara tem que tirar o chapéu que o deputado Afonso Ran vem fazendo. Eu acho que até foi por isso que o vereador Renato trabalhou com o Afonso Ran, um cara que eu, no meu entendimento, sempre defendi ele nessa casa e nunca votei nele, sempre deixo bem claro, mas admiro o trabalho que o deputado Afonso Ran faz. E agora, com um porte rural de arma de fogo para os nossos produtores rurais. Esse projeto é do deputado Afonso Ran, eu tiro o chapéu para ele mais uma vez, e eu que lido com essa área de registro de armas, e defendo, sempre defendi para estar nessa casa, que é um absurdo nós, ruralistas, não ter nenhum apoio, hoje não se tem segurança, e aí não se pode portar uma arma. E esse projeto de lei 3.622 de 2012 já passou na comissão, o relator vai aprovar na comissão especial. Eu tenho certeza, e aí eu peço o apoio a todas as bancadas dessa casa, que se apega aos seus deputados federais, que aprovam esse projeto. Eu tenho certeza, vereador Rogério, que nossos ruralistas, o homem do campo, o senhor, como produtor rural, tenho certeza que isso para nós é de grande importância, vereador Rogério, que a maioria aqui são produtores rurais. Acho que até não tem nenhum que não seja produtor rural. Acho que o Fábio Dias, por enquanto, não está com pecuária. Os demais já estão todos. Então eu tenho certeza que isso aí vai ser de suma importância para nossos produtores rurais. Vou defender sempre vou registrar nessa tribuna. Quero registrar também que dia 29 de outubro, estive juntamente com o vereador Paulinho na propriedade de Cerros, na propriedade da Coxinha Pimentéis, o seu Ernesto Damer, juntamente com o dia de campo vai na terra Sindicato Rural. Fantástico o dia de campo. A gente aprende muito, vereador Paulinho, com os técnicos da Secretaria da Emater, que são fantásticas as pessoas, né? E eu parabenizo a Emater, parabenizo o Sindicato Rural, que leva conhecimento aos nossos pequenos produtores, onde estava a Magda Afonso, estava presente. Foi um dia de campo sensacional. Depois fomos por os seus cachorros na propriedade dos seus cachorros, da Rosângela Godinho, e a gente aprende muito quando se ouve técnico que passa aquilo que é importante para os nossos pequenos produtores. Então foi de suma importância, nunca tinha acompanhado, confesso aqui, e eu podendo, tendo tempo, vou passar a acompanhar esse dia de campo com a Emater e Sindicato Rural. E a gente aprende muito. Escola 2 de maio, o dia do professor, juntamente com o vereador Rogério e o vereador André. Eu até na outra a reunião após, eu não estive presente, vereador, e não tinha feito nenhum comentário, e nós visitamos todas as escolas juntamente. O vereador Rogério me convidou e o vereador André tive a oportunidade de acompanhar nossos três vereadores, o vereador Renato. Eu acho que todos os vereadores concordam comigo, que estavam lá, e o senhor esteve lá, porque no meu entendimento hoje a escola municipal mais abandonada é a 2 de maio. Chega lá, dá um aspecto de tristeza de ver a escola no meio da sujeira. Temos aqui as professoras, né? A gente fica triste de ver aquela escola no meio da sujeira. Tomara, vereador Renato, que o senhor seja ouvido por esse pedido, que a secretaria faça a limpeza daquela escola. É lamentável o projeto do professor. Quero registrar a proposição de número 27. O vereador quer subscrever o propõe que após a tramitação regimental seja enviado ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, Aviação, Transporte e Trânsito, seguinte pedido de providência. Solicita a manutenção da estrada principal do acesso ao Passo do Machado e dos corredores em seus arredores. Cito corredor Santa Fé, corredor Passo do Comércio,
Pedra Vermelha, Passo dos Corvos e Passo de Pedra, que o senhor citava, está em péssimo estado de conservação. O vereador Renato passou hoje lá e eu, esse feriado, passei todos os dias de oportunidade de passar lá. Não tem mais como andar na estrada do Passo do Machado. Não tem fundamento. O estado de conservação da calçada está em péssimo estado de conservação. Apenas vereador Adroaldo, o senhor conhece aquela localidade, um tapa-buraco já solucionado. O que a comunidade, eu citei semana passada, e ontem encontrei mais um morador daquela localidade fazendo um tapa-buraco de carro de mão. Então a comunidade está fazendo um tapa-buraco de carro de mão. É vergonhoso para a nossa administração. Obrigado, vereador presidente. Hoje seria isso nossas registros. Meus registros serão encaminhados e agora com a palavra a bancada do PSB, o vereador Rogério Gomes Moura. Saudar mais uma vez, então, senhoras e senhores. Ser bem breve, pena que o vereador Molina saiu daqui, mas tive conversando com o presidente da PAI, como diz o vereador Fábio, é lamentável, que inclusive citei a ideia que a escola, alguma escola, pudesse levar os alunos da PAI. Em pleno 2015, o presidente da PAI me citou que algumas pessoas ainda têm preconceito com os alunos da PAI, que é muito difícil encaminhar para uma escola. Então, acompanhei o vereador do Sul, acompanhei o prefeito principal, o vereador do Sul, fomos lá onde era o Cine. Há uma preocupação muito grande por instalar o PAI naquele local, porque é o acesso, saída de Pedro Machado, e pequeno também, está ali pequeno. Depois, o prefeito hoje me ligou, está tentando outro local, falando com a engenheira e tomando devidas providências, segundo ele, vai arrumar o local para instalar o PAI, é o que se espera. Quero falar, vereador Velho, que além do prefeito, vice-prefeito, diretor, embora atrasado, eu estava presente também na reunião. Peço perdão, vereador. Peço perdão, o senhor realmente fez parte, participou efetivamente da reunião. Me desculpe. Então, não poderia deixar de vir aqui, quero parabenizar pela grande reunião, várias pessoas aqui num dia de chuva, quero parabenizar pela reunião. O secretário não deveria ser diferente. Eu não tenho cores partidárias. Em primeiro lugar, eu sempre tive Pedro Machado, e esse homem, Fábio Branco, foi eleito deputado e agora atualmente está como secretário. Eu já tenho visto várias ações junto com o senhor, que ele não mede esforços para o que for necessário para Pedro Machado. Então, atrasado, cheguei atrasado, mas não deixei de vir, justamente para dizer isso, que onde ele precisa, eu estarei sempre do lado dele, e sempre assim. Com relação à estrada do Passo Machado, segundo o prefeito municipal, vai fazer isso, agora uma operação lá, está por lá, pediu até para colocar para os senhores isso aqui. E em relação ao projeto de lei, eu também tinha notado, o homem realmente, o Afonso está fazendo várias coisas no campo, já fez, está com aquele projeto de lei do Objeto, agora esse aí, eu mesmo tenho esse problema, às vezes eu tenho que sair daqui, ir para ficar lá fora caseirando, os outros, e tem esse problema com o porte de água, e às vezes a gente pode ser preso no porte legal de água. Então, era o que eu tive no momento hoje. Agradeço pelo espaço presente. Obrigado, vereador Rogério. Os pedidos eram encaminhados. Continuando com a bancada do PSB, André.
Boa noite a todos novamente. Eu já desculpe que eu não pude vir, estava viajando, mas eu sei que Nossa bancada estava representando. sei que o secretário sempre fez esforço para nós conseguirmos Ribeiro Machado. Quero falar sobre o Tribunal de Contas, apontamento de prefeito, que Ribeiro Machado ficou na história de Ribeiro Machado. O único prefeito de Ribeiro Machado, desde que a lei começou, que não foi apontado, foi o prefeito Luiz Fernando, que foi cassado. E digo, quando a gente fala as coisas, quando estava há pouco tempo junto com o prefeito, ou que estava no governo, a gente tem que falar a verdade. Saiu pouco tempo, mas sempre esteve junto no governo. A gente não pode dizer, botar a culpa nos outros, o que aconteceu, o que tinha de acontecer. E digo, de passagem, que o calçamento realmente foi embora. No primeiro obstáculo que teve, o calçamento, pararam. Porque poderia fazer certas coisas, poderia ter feito. De repente, podia solicitar para o Ministério da Cidade a prorrogação do projeto. Seria um ano, podia esperar. A gente está na lei de fronteira, a gente é um município de lei de fronteira que de repente entrando no Ministério da Cidade a gente conseguiria, mas a gente tem que lutar até o fim. As pessoas pobres da vila precisam de um calçamento, piso no barro, fico 7 dias lá chovendo, não poderia nem entrar. Eu sei que tem muito que estar com cara feia para mim, mas eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que defender as pessoas que realmente me apoiaram, votaram em mim, e sempre vou precisar. Então, como é que eu vou chegar e vou dizer que você é a favor de uma coisa que foi errada? Não é pessoas tentando, é muito gente boa, sincera. A gente tem que parar com essa política que é do bonzinho. Como eu falei aqui, se for por pessoas boas, éticas, não precisa ter eleição, a gente bota o padre. Para quem vai ter eleição para gastar dinheiro da população? Para ter eleição, vamos botar o padre. A gente tem que ser aqui, tem que ser gestor. E digo, falaram aqui que eu cobro tanto calçamento, como é que eu não vou cobrar uma coisa que aconteceu? Uma coisa que o vereador tem que lembrar, que deu empate, o prefeito Betiolo conseguiu o calçamento e deu empate, nessa casa aqui, deu empate. E o presidente era o Zé Antônio, e ele deu contra o calçamento. Como é que você dizer que o calçamento não teve? Foi 2 vezes. E digo, de passagem, que eu sim, estava junto com o prefeito Luiz Fernando Davis, até o final fiquei, estava junto sim. A gente não pode dizer que não estava, a gente estava, o presidente estava junto. Hoje estou junto com o prefeito Felipe Chigório, que eu estou dizendo, só que eu sempre cobrei as coisas erradas dele. O Leandro daqui, da Associação Estudante, quantas vezes eu cobrei, Leandro? Eu fui lá e cobrei do prefeito e bato na mesa, eu fui junto com o pessoal, se ele estava devendo, ele deve ter hoje um pobre. Eu sempre cobrei as coisas erradas. Então eu tenho que falar, tem que ter ética na política. A gente não pode pensar só num partido político. Se o partido político é bom, a gente tem que pensar nas pessoas. E o PSB pensa nas pessoas. É da forma que a gente trabalha. Então a gente não pode chegar no primeiro que aconteceu, parou, a gente tem que seguir que a gente consegue. E tem certeza que ele conseguiria os calçamentos, sim senhor. Tenho certeza disso. Então as pessoas hoje do bairro podem certeza que tem um representante aqui, que eu vou representar sempre e vou defender as pessoas. Eu sou pago para defender as pessoas que são muito bem pagos. Eu sou o CC da comunidade, não tenho muito esse negócio de puxar o político. Eu tenho que ser o que é certo. Quando que vem, de repente eu não saí, mas eu sou com a cabeça erguida. Eu sei, eu não tenho emprego hoje, não tenho. Eu sou o CC da comunidade, eu sou me pago para trabalhar por elas. Eu posso ano que vem ficar sem nada, mas eu tenho, sou formado, posso correr atrás, consegui, sempre trabalhei. E vou correr atrás, sempre vou trabalhar com 2 filhos para sustentar. Não preciso só, vai sair, não vai sair de verdade, senão não tenho tranquilo. Mas eu tenho que sair com consciência tranquila, porque eu tenho 2 filhas para criar e eu tenho que mostrar para elas o que é certo e o que é errado. Então, presidente, muito obrigado pelo espaço hoje. Vereadores, obrigado, vereador. Estamos encaminhados. Vereador Paulinho, PP.
permita, presidente, deixar de lado as saudações iniciais, porque já foi dito anteriormente, quando nós tivemos aqui a votação do projeto de decreto, de uma maneira carinhosa, tentando saudar os demais colegas. Eu refiro mais uma vez no plenário, principalmente a militância do PDT, isso aí que é bonito, a união, e vieram aqui apoiar uma pessoa que merece todo o carinho e todo o respeito, como foi o caso do senhor José Antônio Duarte Rosa, que passou por aqui anteriormente. E permita-me, Magda, fazer um registro muito especial quando eu falo José Antônio, que bonita a militância do PDT. Mas quando eu falo em militância do PDT, bonito é citar uma pessoa como vocês que estão aqui, como o seu Delmar, como o vereador atual, que estão aqui presentes e não pegam, entendeu? Que a hora que aperta o sapato se retira do plenário. Entendeu? Porque eu acho que o papel do vereador, salvo alguma justificativa do presidente, então a gente pede licença, que eu acho que a maior falta de respeito quando uma pessoa está falando é qualquer um dos vereadores que tem que se dirigir ao presidente sair e virar as costas do senhor. Então aqui, Mário, fica o meu repúdio, entendeu? E com o meu respeito a partir de vocês, que essas pessoas sim, que merecem estar no banco dos réus para serem julgadas, mas julgadas sim no voto popular no ano que vem. E aí tu está de parabéns, aí o Wilson está de parabéns, aí a nossa Derlei está de parabéns, aí o Nado está de parabéns, e todos vocês que militam num partido há muito tempo, com muita educação, com muito carinho e com muito respeito. Então aqui cabe, senhor Delmar, o senhor, que é um servo do seu partido, a minha consideração, ao meu respeito a vocês que fazem política diferenciada, assim como é diferente de algumas pessoas que vocês têm no partido de vocês, que às vezes usam essa tribuna para falar bobagem. Quando eu me refiro, de uma maneira carinhosa, à militância do PDT, saudando a todos vocês, bonito, Magda, é ver estampado no teu peito a rosa. Eu dizia para o vereador Rogério hoje, que poderia ter certeza que hoje vocês estariam aqui, vocês unidos, que trabalharam, e aqui cabe um respeito muito carinhoso ao José Antônio, que teve essa transição, foi vereador, depois vice-prefeito, e teve que assumir a prefeitura e fez o seu trabalho conforme o povo elegeu o Luiz Fernando e assim por consequência ele como vice-prefeito. E eu fiz um registro aqui a semana passada, vereador Jair, da questão do Outubro Rosa. E eu, para saudar também os homens, eu saúdo agora que está iniciando o Novembro Rosa. Isso é muito importante, foi feita uma campanha, o Novembro Azul. Uma campanha muito importante, que aqui cabe também o meu registro e dizer a todas as pessoas, a todos os homens que medem e façam também o seu exame, isso é de muita importância. Como é bonito, vereador Giovanni Teixeira, ouvir do senhor citar uma pessoa chamada Afonso Ramos. Como é bonito, vereador Renato Rodrigues, o senhor que é do partido PSDB e trabalhar com o Afonso Ramos. E muita coisa se falou, e às vezes tem gente que é pisada. Tem gente, agora depois eu vou dizer uma palavra que se encaixa direitinho, que tem muito ciúme das pessoas, é a coisa mais ridícula que possa existir, a coisa mais ridícula, João André, é a pessoa ter ciúme. Eu acho que o homem, a mulher pode ter ciúme, agora o homem, esse ciúme de homem, é a coisa mais nojenta, é a coisa mais hipócrita que pode ter, principalmente para o agente político. Porque quando a gente usa a tribuna, vereador Joel, e com todo o respeito que eu tenho à sua palavra, com toda a idade que o senhor tem como parlamentar, que merece aqui um elogio, eu nunca vi, olha que nós brigamos educadamente, o senhor ser tão baixo, entendeu? Tão baixo nível de usar essa tribuna com palavras tão nojentas. Isso aí é uma coisa, pelo amor de Deus, eu posso ser vereador André, mais novo assim como o senhor é, mas isso é uma coisa que não me alimenta. E quando o senhor falou, e muitos falaram em calçamento, e principalmente quando surge aqui lado do calçamento, deve doer, deve roçar nessa pessoa, é quando ele está vendo as 3 quadras que estão sendo calçadas com emenda parlamentar do deputado Afonso Ramos. E que bonito, vereador Adroaldo, que o senhor trabalhou também com o Afonso. E quando o senhor trabalhou com o Afonso, e a admiração e o carinho que eu tenho com o senhor nunca me faltou com respeito. Que bonito, o senhor poderia ter ciúme, porque o nome do meu deputado e o nome do deputado de Guilherme Machado, que bota uma votação, inclusive, é Afonso também. Então, que cabe mais uma vez um registro, entendeu? A sua dedicação ao seu trabalho parlamentar, que representa muito bem, diga-se de passagem, o partido PDT nessa casa.
Não tenho vergonha de dizer isso aí, porque eu sou uma pessoa que eu tenho que dizer, eu digo, eu não fico atirando pedra e criticando as pessoas. E que bonito foi, quando eu fui formar o meu voto aqui, a primeira coisa que eu fiz foi saudar o José Antônio. Saudar, e isso é ético. Agora, cabia a mim, uma pessoa conhecida por todos, entendeu? Vim aqui fazer crítica, fazer deboche com alguns dos meus colegas, pessoas que eu aprendi a admirar, a ter respeito. Olha, por exemplo, o vereador Jaime, da onde o senhor vem? Todo mundo sabe o seu passado político, todo mundo sabe. Que pena que às vezes alguém que aqui se encontra, que eu sou pinheirense, que eu sou isso, que eu sou aquele outro. Mas e aí? E o discurso, entender? O cara para ser usado essa tribuna e falar qualquer coisa, ele tem que ter propriedade. E aí vem o que eu cito no seu caso, o senhor não é daqui, hoje é um pinheirense reconhecido. Mas o senhor é um pinheirense reconhecido, não no mundo fictício, no mundo virtual, que muitos se acham ser, pessoas que sobem o Estado para a cabeça. Aquilo que eu disse outro dia, para a gente usar essa tribuna, o José Antônio é um ex-prefeito. Ele podia muito bem ter se defendido aqui usando uma roupa diferente, para aparecer, para mostrar grau de superioridade. Não. Veio com toda a sua humildade, e usou, tinha 20 minutos para falar, e o presidente pediu para marcar, falou 8 minutos, e com 8 minutos ele resumiu tudo. Então isso é bonito, vereador Giovanni Teixeira. Eu não costumo usar essa tribuna para fazer esse tipo de desabafo, e aqui, quando a gente faz esse tipo de desabafo, não é querer morder isso de ninguém, porque o que vem de baixo não me atinge. O que vem de baixo não me atinge, entendeu? Pode falar, pode criticar, pode dizer, porque a palavra mais correta, a palavra, e aí eu elogio a minha assessora parlamentar, a Vanderlei de Bastos Vieira, que deve ser o ciúme de alguém, o ciúme que tem, que anda na volta, entendeu? Que ela automaticamente foi lá buscar, e aqui, Vanderlei, eu quero te cumprimentar, que eu gosto de valorizar as pessoas e vou ler para vocês o significado da palavra ciúme. Palavra ciúme, inevitavelmente, é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que odeia, é uma pessoa que esquece, que despreza, que bajula, que briga, e reconcilia-se com enorme facilidade e frequência. É aquela mania vai com as outras. Está criticando no momento, daqui a pouco já está abraçando o outro logo ali. Isso aí, vereador, já é a coisa mais nojenta que eu posso existir. Mas aí, José Antônio, que bom que agora vai ser candidato, tomara que tu seja candidato a vereador. Tomara que tu seja. E se tu sendo candidato a vereador, aí eu faço o registro de novo ao Wilson, a Marta, a Dona Ciderlei, ao Dado, pessoas guerreiras a partir de vocês. Tomara. Eu não quero contar, dizer que eu estou aqui. Eu trabalho no meu mandato, nem você pode dizer, mas que bom que vocês ocupam essa cadeira. Ocupem esse tipo de cadeira, porque vocês têm certeza que são pessoas que merecem o voto das pessoas. Pessoas que são dignas de um partido, que nem vocês estão mostrando aqui na militância de vocês, que vieram apoiar o José Antônio. Isso aí que é bonito. E para seguir, eu digo o seguinte: ciúme é um sentimento natural do ser humano, produzido pela falta de exclusividade do sentimento, da dedicação e do cuidado. E para finalizar, e aqui cabe quando eu gosto de citar o teu nome, porque às vezes o ciúme ele dói muito, e tu deve ser a causa disso aí, porque tu és uma guerreira para mim, entendeu? Eu acho que atrás de um político tem que ter uma pessoa que deu o respaldo, e tu foi automaticamente rápido para fazer, e tu não tem medo de botar tua cara. Eu finalizo com essa aqui uma saudação do seu Aldemiro, eu vou somente contar um calzinho, eu vou contar uma piada que diz o seguinte: a raposa política foi vista passeando na bonita recém-inaugurada praça, em nossa cidade, cantarolando uma conhecida música, para quem quisesse ouvir. Ciúme de você. Um caminhante a interpelou perguntando: quem está com ciúmes, raposa? A raposa, debate pronto, respondeu: nessa campanha, o ciúme político, gente querendo mostrar serviço, é atrás de não ser visto. Está tirando o sono e corroendo a de inveja. Eu saí cantando faceiramente: ciúme de você. É o que a raposa quis dizer com tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Fica a dica. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Que dia será caminhado. Então, não tendo mais nada tratado, eu dou encerrado a sessão ordinária de 3 de novembro de 2015. Agradeço o carinho e respeito de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Boa noite a todos. Forte abraço.